De 1 a 3 crianças com menos de 5 anos no mundo não receberam quantidade mínima de proteína no primeiro ano de vida. Eles serão incapazes de aprender minimamente mexer num computador, guiar um carro, fazer pequenas coisas, pegar um celular, entender o que está no celular ou coisas semelhantes, ou entender pequenas contas. Esse pessoal está perdido nesse sentido. Nós temos que cuidar deles. O primeiro ano é fundamental. Ou você recebe proteína, ou você está condenado para sempre a ser um sub-humano. Outra coisa que eu queria dizer, que esse exército perfaz hoje 150 milhões de pessoas. É um Brasil. E vai aumentando. Temos no mundo 1 bilhão de analfabetos. E esse número é mentiroso. Sabe por quê? Nós temos o analfabeto virtual. Aqueles que inventaram que eles sabem só assinar o nome. É um outro século. Isso é uma coisa, uma pobreza, uma coisa triste. Como é que ele vai entender meio ambiente? Como é que ele vai entender as coisas deste mundo? Como é que ele vai entender as cadeias, teias ecológicas? Como é que ele vai entender que eu estou defendendo os animais na lista de extinção? É triste. 1,5 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, gente. É doenças, é tudo. Significa, se não tem água, não tem também o quê? Esgoto. Gente, a gente não tem ideia. Vocês andam por esse mundo de Deus, né? O que é viver sem água potável em casa e sem esgoto? Isso é triste. Mas, e como é que está a questão ambiental? Você me pergunta. Aí eu fico um pouco assustado. Aonde está a tua compaixão? Por que nós temos tantas ONGs, e elas são muito boas, elas trabalham bem, elas cuidam do meio ambiente, mas elas não podem esquecer de uma coisa: cuida do teu irmão. Vocês lembram da famosa passagem do samaritano? Passaram todos, mas foi um samaritano, alguém que era excluído da cidade judaica, que vai até lá e cuida daquele espancado. Nós precisamos cuidar dos nossos. Nós precisamos, às vezes, ser samaritanos. Nós precisamos estender a mão. Eu sei que as pessoas podiam perguntar para mim o tempo. Quanto tempo tem? Um minuto. As pessoas me perguntam: como é que está a questão das florestas? As florestas irão tão bem quanto rápido nós conseguimos resolver a questão da fome. Se não resolvermos a questão da fome, não há como fazer. E as reservas? A mesma coisa. É claro que elas vão ter que obedecer um calendário que eu indico, um calendário baseado em fatos científicos. O Brasil tem uma mania muito estranha. Cria-se reservas como se cria bolhas no ar. E de repente nós descobrimos que não tem embasamento para permanecer com elas e nem dinheiro para cuidar delas. E outras, reservas espalhadas não significam nada. Eu considero que o maior desastre do legislativo brasileiro é o Código Florestal brasileiro. É uma tragédia sem nome. Vocês não têm ideia. Há uns tempos atrás eu estava em São Paulo, convidado para almoçar. Alguém estava pagando a conta e era um restaurante de altíssimo luxo. E era um almoço de advogados. E uma advogada bem jovem me fez uma pergunta de um grande escritório. Dizem que o senhor gosta muito de biodireito. Eu gosto tanto que eu montei 2 congressos. Uma coisa que me atrai muito é o biodireito. Ou seja, o direito que cuida das coisas que estão se mudando, que cuida do futuro. É o direito que deve dar um limite das coisas. Se nós deixarmos elas soltas,
as próteses e outras coisas, elas vão caminhar tão rápido que elas vão nos engolir. Hoje a célula tronco, amanhã será implante no cérebro e assim por diante. Falei, eu gosto por causa disso, uma antecipação do futuro. Então o direito trata de essas modificações. Porque, se vocês pensarem comigo, o que difere o homem dos animais? Ah, nós temos consciência, etc, etc. Tem outra coisa que nos difere, sim. Não vou entrar na questão espiritual, não. Eu vou dizer uma coisa. O que ele é a extensão do que? Ele me dá voz. Isso foi criado aqui. Vocês conhecem um animal mais simplório que o filho do homem? Um bezerro, quando nasce, dá uma olhadinha, dá uma estremida, levanta. É só vocês darem uma olhada no Discovery. A maioria dos mamíferos e outros tem que ter velocidade para sobreviver. O filho do homem não. Ele é absolutamente desventurado a partir do nascimento. Se não cuidarem, ele não tem a menor chance de sobreviver. Eu vou escapar um minutinho e vou dizer: qual foi a aposta que a natureza fez com o homem? Mais força? Mais velocidade? Mais garras? Dentes mais fortes? Não. Qual foi a aposta? Inteligência. Então, tudo isso que eu falei, dentes, mãos, velocidade, força das pernas, isso são chamados instrumentos endossomáticos do corpo. Só que, para competir nesse mundo, nós inventamos o quê? Os instrumentos exomáticos, fora do corpo, que são extensão do nosso corpo. Uma espingarda é uma extensão do nosso corpo. Um carro é uma extensão do meu corpo para que eu tenha a velocidade do leopardo. E assim por diante. Se não fosse assim, nós estaríamos extintos há muito tempo. Isso não tem a menor dúvida. E cada vez nós estamos criando novas tecnologias. Da mesma maneira que as bactérias e outras são selecionadas o tempo todo, ou os insetos, e fazem uma disputa conosco, gente, a gente cria por ano entre 50 a 100 mil moléculas novas para combater pragas. E mesmo assim eles comem 30% das nossas safras. Eles criam resistência. Nós inventamos um processo diferente. Qual o animal mais predado na face da Terra? Alguém me ajuda? Qual o animal mais predado na face da Terra? Não sabem? Vocês. Já esqueceram do susto da gripe suína? Do vírus? O vírus hoje é chamado um predador, mudou a sequência. Louco para nos predar. Já ouviram falar uma coisa chamada HIV? Não? Louco para nos predar. Já ouviu falar numa coisa chamada aquele plasmódio da malária? Morre 2 milhões de pessoas de malária por ano. E assim por diante. É o animal mais predado na face da Terra. O que nós criamos para combater isso? Vacinas, antibióticos. E os animais criam o quê? O que eles têm? Venenos. O que as plantas têm? Substâncias tóxicas. Para evitar o pastoreio excessivo, etc, etc. Então nós vamos copiando e criando. Essa é a luta que se trava constantemente no meio ambiente. Só que a gente tem que ter uma visão inteira e global. Eu podia falar para vocês disso a noite inteira, uma semana, explicando cada caso. Só para dizer para vocês, tenham compaixão do animal mais predado do mundo. Se vocês querem manter as florestas, se vocês querem manter os animais, se vocês querem manter o mico-leão dourado, lembrai-vos de uma coisa: mate a fome do seu vizinho. Não deixe o seu vizinho caminhar pela miserabilidade. Por isso lutem, eduquem, tornem eles capazes de usar as tecnologias que nós próprios criamos, que são extensão do nosso corpo. Só assim o meio ambiente vai sobreviver. Tem gente que fala: eu esperava que você trouxesse um monte de slide de animais ameaçados de extinção. Isso, ligue a televisão, assista o Globo, não sei das quantas, assiste o Discovery, você vai ver isso o tempo todo. E observe uma coisa que é triste: no meio ambiente nós não vamos aprender nada sobre ética. Nada, nada, nada. Liga o Discovery, vocês vão descobrir: quem caça não é o leão, não, o macho.
Quem caça quem quer? A coitada da fêmea. E ela só pode dar 3 piques por dia. E curtos, de alta velocidade. No terceiro dia ela não consegue mais. Ela morre e seus filhos também. Então ela vai caçar o quê? Ela vai caçar o búfalo mais forte? Não. Ela vai caçar o jovem ou o doente. Observa uma manada passar, todo mundo esperando o primeiro para o crocodilo pegar. Que safadeza, né? E assim por diante. Não temos nada de aprender, não. O Darwin tinha razão. É a sobrevivência do mais apto. Você não tem dó da natureza? Eu sou a natureza. Você é a natureza. Nós fazemos parte do meio ambiente. Não existe meio ambiente. Nós somos o meio ambiente. Todos nós somos. Se não enxergarmos dessa forma, a coisa não vai funcionar. Reciclar é bom? Maravilhoso. Mesmo porque já nós não vamos ter o que mais coletar. Nós não temos mais o que minerar. Não há mais água. Às vezes as pessoas me perguntam: puxa, cara, o Brasil vai ser o maior produtor de carros em breve. Vai sim. Você sabe por quê? Vocês têm ideia? Que nós somos bonitinhos? Que o salário é bom? Na China, você podia construir muito mais. O salário é $1. Água. Nós somos o único país que temos águas em quantidade. E para produzir um carro vai-se toneladas de água. Ninguém é bonzinho de trazer indústria para cá, não. Entenderam agora? É água. E água que depois precisa ser tratada. E se a legislação for caolha, essa água vai embora daquela porcamente. Então eu quero que vocês entendam uma visão global de tudo isso. Ninguém vai salvar ninguém, porque nós também precisamos ser salvos. E se você não apostar no homem, isso que eu aprendi depois de 30 e tantos anos, se você não apostar no homem, se você não investir no homem, se não aparecer mais Thelmas neste mundo, e todos nós somos responsáveis, e buscar o nosso irmão, não haverá salvação. Essa salvação não chegará ao meio ambiente. Pode-se criar 500 mil homens, 1 milhão de homens, e mesmo assim vai fenecer. Por quê? Nós estamos com câncer, estamos tomando o quê? O velho melhoral, que nem sei se existe mais, certo? Nós estamos com a perna quebrada e estamos tomando o Dr. Dorflex, né? Diz que hoje é o comprimido que mais vende no mundo. Não fiquem bravos comigo. Esse alerta é necessário. É um alerta que eu posso me dar o luxo de fazer depois de ter saído da universidade e não depender mais de nada. Eu posso dizer o que eu penso, o que eu acho. Cuide do seu irmão. Para terminar em compaixão, há algum tempo eu disse: qual é o grande momento da humanidade? Não estou aproveitando de um fato que está acontecendo esse mês não, viu? Qual é o grande momento da humanidade? Para mim, o grande momento da humanidade é aquele que tem um homem ajoelhado no chão e ele está escrevendo na areia. Chega um grupo de pessoas, espertalhões, loucos, para pegar aquele homem numa incoerência e trazem a ele uma mulher presumivelmente adúltera. O que previa a lei? Pedreja. E cadê o artista que ninguém adultera sozinho, né? Cadê o artista? O mundo era dos homens, é ainda dos homens, né? O que aquele homem faz? Ele levanta a cabeça? Não. Eles perguntam: o que fazer com ela? Se ele fala apedreja, cadê a compaixão? Ele dizia que ele falava o tempo todo. E se ele fala que não apedreja? Vai contra a lei do seu povo. O que ele faz? Quem não tiver devendo nada, atire a primeira pedra.